Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, amigos internautas, ouvintes da Biguaçu FM, munícipes que nos dão a honra da presença. Nós só aproveitamos para comunicar a todos que, em função de uma audiência pública que teremos às 19 horas, essa sessão fica compactada, né, ficando então das 18 às 19, para que possa se realizar uma audiência pública onde teremos maciça presença dos agricultores, das pessoas interessadas, para tratar do plano da lei da sustentabilidade. Convidamos a vereadora Salete Orlandina Cardoso para que ocupe a tribuna e faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra de sua visita, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu, muito boa noite. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Nós agradecemos a participação da vereadora Salete Orlandina Cardoso e, na sequência, convidamos o primeiro secretário da Casa, Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária, número 57, do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 3 de outubro de 2011, aberta a sessão, verificada a presença de colegal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Braz da Silveira a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício número 96/2011 da CEBIG, agradecendo ao Legislativo Municipal pela participação dos vereadores José Braz da Silveira, Wilson Norberto Alves, Vilmar Trogildo Tuta de Souza, na audiência pública da NTT. Ofício número 498/2011 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, encaminhando cópia dos balancetes do mês de agosto do corrente. Ofício número 387/2011 da Câmara de Vereadores de Biguaçu, encaminhando à Secretaria da Fazenda o orçamento da Câmara Municipal para o exercício 2012. Projeto-Lei número 98/2011 do Executivo, que autoriza a transferência de recursos à entidade que mencione da outras providências. Projeto-Lei número 53/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, que denomina maternidade do Hospital Regional de Biguaçu. Maria Rosalina da Silva e da outras providências. Projeto-Lei número 54/2011 do vereador Wilson Norberto Alves, que denomina via pública servidão Paulo Goulart e da outras providências. Emenda aditiva modificativa ao projeto-lei número 91/2011 do seu presidente, vereador Luiz Roberto Felbach, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2012. Indicação número 473/2011 do vereador Manuel Ayrton Pereira, solicitando ao Executivo Municipal Auxílio Funeral a senhora Maria da Glória de Souza. Indicação número 474 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a roçação e a limpeza nos terrenos baldios em todos os bairros de Biguaçu. Indicação número 475 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a instalação de um novo abrigo de passageiro em frente ao posto Ernestão. Indicação número 476/2011 do vereador Manuel Ayrton Pereira, solicitando
ao Executivo Municipal Auxílio Financeiro, a senhora Deise Ivanilda Soares. Indicação número 476/2011, o vereador Manuel Pereira, solicitando ao Executivo Municipal Auxílio Financeiro, a senhora Deise Ivanilda Soares. Requerimento número 29/2011, o vereador José Braz da Silveira, solicitando ao Executivo Municipal uma proposta alternativa para o projeto de lei número 52/2011. No expediente, dar a palavra aos seguintes vereadores: José Braz da Silveira, Salete Orlandina Cardoso, Nacé Tomás de Souza, Vilmar Astrogil Tuta de Souza, Manuel Ito Pereira, Lério Guerret, Wilson Bertoldi, senhor presidente, vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para instalações no expediente, passamos ao intervalo regimental. Na hora de dia foram deliberados os seguintes documentos: projeto de lei número 68/2011 do Executivo, que dispõe sobre o funcionamento de escritórios virtuais para múltiplos estabelecimentos do município de Biguaçu e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade das presentes em primeira votação. Projeto de lei número 46/2011, do vereador Wilson Bertoldi, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bom Viver e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 51/2011, do vereador Nacé Tomás de Souza, que autoriza a edificar um monumento em homenagem à Bíblia Sagrada, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matérias a ser liberadas, nem inscrito para os horários de explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 68/2011 do Executivo em segunda votação. Projeto de lei número 51/2011 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei números 87, 90, 91, 92/2011 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 44, 49 e 42/2011 do Legislativo em primeira votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de outubro de 2010, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Bertoldi, primeiro secretário, havia apresentada, que após discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Mudar para que nome? Bem, senhores, eu vou solicitar, antes que a ata seja aprovada, uma modificação onde consta Vilmar Astrogildo de Campos, que vigore Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Logo após esta modificação, eu colocarei novamente e submeterei a ata à apreciação. Na sequência, ainda com o nosso primeiro secretário, passaremos as matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio, e o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, deputado Carlos Chiodini, atendendo ao requerimento da deputada Luciane Carminati, convida-se para audiência pública sobre a municipalização do ensino fundamental, que será realizada às 9 horas do dia 6 de outubro de 2011 no plenário Paulo Stuart Wirt, na Assembleia Legislativa, Rua Doutor Jorge Luz Fontes, número 310, Centro Florianópolis. Isso aqui é modelinho bom para as comissões. Isso aqui. Poder Executivo, projeto de lei número 86/2011, autoriza o Poder Executivo a formalizar a concessão administrativa de uso de bem público à Associação Ação Social São João Evangelista e de outras providências. Poder Executivo, projeto de lei número 93/2011, autoriza o prefeito municipal a conceder isenção, remissão e anistia de crédito tributário relativo ao IPTU, na forma especificada nessa lei e de outras providências.
Indicação número 478/2011. São dois, hein? Assunto auxílio financeiro a senhora Maria Luísa Furtado dos Santos, autor Manuel Eito Pereira. Vereador infirmado, vem nos termos do regimento interno dessa casa, solicitar a Vossa Excelência auxílio financeiro de R$3.000 para ajudar a construção de sua casa que, ao passar do tempo, foi danificada com intempéries da natureza. Sala de sessões, dia 4 de outubro de 2011, Manuel Eito Pereira, vereador. Poder Executivo, projeto de lei número 84/2011. Altera o artigo 3º e aqui o artigo 4º da lei orgânica, número 3.071/2011 e da outras providências. Indicação número 477/2011, auxílio financeiro à senhora Ubelina Veiga de Lins, autora Saleta Orlina Cardoso. Vem nos termos do regimento interno, nessa casa solicitar a Vossa Excelência auxílio financeiro de R$700 a munícipe Ubelina Veiga Lins. Sala de sessões, dia 14 de outubro de 2011, Saleta Orlina Cardoso, vereadora. Nós agradecemos a participação do primeiro secretário, Wilson Norberto Alves. E agora, conforme combinado com o plenário, nós, em função desta sessão ser compactada, repetindo, para que possamos dar efetiva realização às 19 horas da audiência pública sobre sustentabilidade, os vereadores terão 3 minutos para expor os seus assuntos de maior interesse. Iniciando com o vereador Wilson Norberto Alves, do Partido Progressista. Senhor presidente. 3 minutos. 7 minutos é pouco. Não dá para deixar essa informação para a semana que vem? 3. Aí fica aí um pedindo parte, aí não pinta. Eu acho que todo mundo quer chegar na licença. Deixar para a semana que vem. Quanto é vida? 3. Obrigado. Senhor presidente, Mais eu... uma questão de ordem ainda. Quantos estão inscritos para Três vereadores. Senhor presidente, eu até pensei que, a pedido dos outros 2 vereadores, que a gente ia falar nas questões pessoais de 2 minutos. Então, eu retiro o meu nome das frações. Obrigado. Bom, aí fica a critério de cada vereador. Vereador Lédio Guerra, do PP ainda. Eu também retiro, senhor presidente. Vereadora Saleta Orlandina Cardoso, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, internauta, ouvintes da Rádio Biguaçu, muito boa noite. São 3 minutos, presidente? Sim. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria, acho que muito tem se falado na fábrica de farinha de osso, muito tem se cogitado, né, na tribuna, bastante tem se defendido aquela comunidade. E eu ontem estava olhando os meus arquivos e eu vi que o problema já é desde março de 2006. Ao menos é um problema já registrado através do meu gabinete em março de 2006. Naquela oportunidade a gente já denunciava o mau cheiro e também a falta do alvará, que aquela mesma empresa tinha sido autuada pela nossa fiscalização da prefeitura. E assim sendo, eu hoje fiz questão de usar essa tribuna, porque acho que está realmente na hora, né, de nós não somente achar os problemas do momento, da gente saber que os problemas, infelizmente, se arrastam. E que, infelizmente, vereadores, já naquela época ela tinha o alvará, mesmo exalando aquele mau cheiro, mesmo prejudicando os nossos munícipes, ela tinha o alvará da Fátima, ou seja, dos órgãos estaduais. Então, só para comparar, diante de
tanta infelicidade que a gente vive, com as questões do hospital, diante de tanta infelicidade que a gente vive, com esse mau cheiro danado que essa fábrica continua exalando na comunidade da Estiva, passaram-se 5 anos e, infelizmente, a gente ainda sofre com os mesmos problemas naquela comunidade. Então, eu não poderia e não deveria me furtar de registrar essa questão, vereador André quer falar, eu não poderia deixar de registrar esta questão, porque nos últimos dias ela teve uma conotação bastante forte e às vezes a gente, né, não levanta o problema no momento, o problema já se arrasta e dá a impressão que o problema surgiu hoje, que o problema surgiu esse ano, mas somente para registrar que infelizmente é um problema que se arrasta há muitos anos no município de Iguaçu. E assim, acho que todos nós que estamos lutando aqui na tribuna, que estamos lutando pelaquela comunidade, é sim um momento da gente refletir novamente e cobrar dos órgãos públicos, não somente do municipal, também do estadual, mais respeito conosco. Vereador André? Obrigado, vereadora, pela parte. Eu só gostaria de ressaltar que não afeta só a comunidade da Estiva, mas sim Areias de Cima, Cachoeiras, Carolina e Tijuquinhas. E também só para lembrar que o problema realmente estourou agora, ano passado e esse ano, que a reclamação é gigante. Eu sou daquela região e nunca teve tanta reclamação nesses últimos, do ano passado para cá. Realmente o que estourou foi agora. A bomba mesmo, vereadora, o pior foi agora. E também não vou afirmar aqui que é da fábrica de farinha de osso. A população reclama dizendo que é de lá. E a prova disso, se é de lá ou não, vai ser dada dia 28 de outubro, agora 28 de outubro, do Ministério Público, referente a um laudo da Fátima, que ficou de analisar ver se o mau cheiro realmente é da fábrica. Então, só para contribuir com Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E mais ainda, para registrar ainda mais, eu gostaria de salientar que, segundo constatação no dia 28 de março de 2006, e uma resposta dada pela nossa vigilância sanitária, havia sido, nessa data, constatado um problema nas máquinas daquela empresa. Então, só para dizer, naquela época, em 2006, o problema já estava lá. E, infelizmente, não foi solucionado durante 5 anos. Mas nós haveremos de solucionar. Muito obrigada. Boa noite. Nós agradecemos. Como os demais vereadores abriram mão das manifestações parlamentares, nós só gostaríamos de colocar em plenário uma situação, coisa bastante rápida. Dia 17 de outubro, a Secretaria de Educação do município fará uma homenagem aos professores com a medalha instituída por esta casa, medalha Lauro Lopes, e nós temos, a casa tem direito a 3 indicações. Eu, honestamente, não sei como fazê-lo, para ser justo. Uma das sugestões é que na próxima sessão cada vereador traga um nome, e aliás, 3 nomes, cada vereador traga 3 nomes, e aquelas que tiverem um maior número de indicações, seriam as 3 escolhidas ou de comum acordo a posteriori. Esta é uma das indicações. Mas são 3 indicações. Para cada partido, cara. Não é para cada partido. Para a Câmara toda, para a Casa toda, são 3 indicações. Se cada vereador trouxer 3 nomes, nós vamos somar as que tiverem maior indicação. Essa é uma sugestão. Aquelas que tiverem, teve professora que teve 4 indicações, a outra 3, então essa de 4 já está automaticamente sendo indicada para o recebimento da medalha em questão. Esta é uma sugestão. Não porque se for cada um coloca uma professora, e a tendência é de que cada indicada tenha um nome. Vereadora Salete. Ah, é? E o PP? Pode acontecer.
Eu e o André, o Maneco veio embora. Aqui o Braz o vereador Manuel Eito Pereira. Pode acontecer o seguinte, eu ter 3 nomes diferentes, visto ter 3 nomes diferentes. Por isso mesmo, mas a possibilidade de empate é menor. É difícil coincidir meus nomes com os nomes. Bom, muito bem, continue em discussão. Senhor presidente, é medalha de destaque, medalha de destaque na área de educação. Sim. Eu considero pertinente, vou colocar em apreciação, que sejam apresentados nomes e que a Comissão de Educação crie critérios. Ou a Comissão de Justiça crie critérios. Há de se ter critérios. Não, senhor presidente, para se dar uma premiação, há de se ter critérios. Eu acho que nós temos que estabelecer os critérios. Não há como nós fazermos uma eleição sem, primeiramente, nós elencarmos os critérios. Eu só estou falando, vereador Wilson, que a Comissão de Educação, como é da área, pode criar os critérios. Não é para escolher. A comissão pode criar os critérios. Por quê? Vamos ver o projeto, analisar o projeto. Se é um destaque na área da educação, eu acho que é pertinente que essa avaliação possa ser feita, esses critérios possam ser feitos para posterior avaliação e votação. Obrigado. Vereador Lédio Vieira. Senhor presidente, eu também faço a minha colocação mais ou menos igual a que a vereadora Salete fez. Até porque eu acho que assim poderia ser esse critério, ter os critérios e ser escolhido lá na escola, cada escola. O número de homenageados não são 3 professores ou professoras. Serão... Vai ser 21 pessoas homenageadas. A Câmara pode escolher 3. Então vai ter que ter critério para nós podermos escolher. Presidente. O vereador Pastor Nassete, por favor. Eu acredito que cada vereador aqui presente, eu não sei a proposta quando foi feita, o projeto, a proposição, ela não teve critério. Se ela não teve critério, o critério que vai adotar é nós aqui. E o seguinte, eu dou a seguinte sugestão a Vossa Excelência, cada um trazer uma indicação, e depois, são 10 colocados aqui, vão tirar 3 pessoas aqui, entre nós aqui, e ter salvação. Obrigado. Eu fecho com essa proposta, presidente. Eu ia sugerir mais ou menos isso, que cada vereador indique uma pessoa, os critérios, claro, podemos estabelecer, mas a lei já diz que é pessoas que tenham relevantes serviços prestados à educação. A lei diz isso. Então nós temos que ter isso na cabeça. E aí cada vereador traz uma indicação, tem 10 indicados, vamos fazer votação secreta e escolher 3. Submeto ao plenário a sugestão do pastor Nassete. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Por que só 3 para a Câmara? Porque a lei foi aprovada assim, foi aprovada pela Casa. Já foi aprovado na lei as 3 só? Foi. As de 21? Porque nós poderíamos pensar o seguinte, nós poderíamos fazer, vamos supor, hoje nós temos a representatividade de 5 partidos na casa. Poderíamos fazer 5 pessoas, cada partido indicaria uma pessoa. Aí nós teríamos que mudar a lei. Podemos mudar a lei, professor. Eu acho que seria o mais justo. Eu gostaria de falar Vereador Wilson Norberto Alves. Eu concordo plenamente com a vereadora Salete que tinha que partir da redação da Comissão de Educação, que adota os critérios nossos internos, que depois a gente pode vir alterar até a própria lei. Eu acho também que não seria conveniente, nesse momento, quando a gente vai analisar uma pessoa pela qualidade de trabalho que exerce dentro do nosso município, nós não podemos dizer de sigla partidária de que partido que for. Eu acho que não pode. Então, assim, concordo com a ideia do pastor Nassete, a gente escolher uma de cada, eu até sugeri que nós escolhesse 10. E depois nós aqui sentar. E também, eu queria pedir à vereadora do critério que realmente fosse professora de Biguaçu. Porque nós temos muitos professores que dão aula e, através do nosso concurso público, perdão aos outros professores, não tirando mérito deles, a qualidade deles, o empenho deles. Mas como é de Biguaçu, seria, a minha opinião, que seria de Biguaçu. Vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Senhor presidente, mais uma questão. Seria bom valorizar esse professor ou professora que tivesse uma folha há mais de 10 anos exercendo a profissão. Na verdade, é um critério
Mas já... pastor, se me permite, aí passa a ser um critério. Eu sugeriria, eu fico com a proposição do vereador Pastor Nassete, porque nós botamos, cada um coloca o seu nome na urna com um indicado, e os outros são queimados, rasgados, não precisa saber quem foi indicado, nada, e fica uma coisa muito mais justa, porque foi por sorteio as indicações, partindo-se do princípio de que cada vereador colocará ali naquela urna uma pessoa que mereça essa indicação. Vereadora Salete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ainda continuo... Me permita, vereadora, só me permita. Presidente, só um dia, deixa eu terminar meu raciocínio. Eu acho que é uma coisa muito clara, criar critérios. Por exemplo, eu falei desde o início, criar critérios. Daí um diz assim, 10 anos. O outro diz assim, gente, é sentarmos, não é, pode ser a comissão de redação, de justiça, de obras, pode ser todos os 10 vereadores, mas nós temos que criar critérios, relevantes trabalhos prestados na área da educação. Em quantos anos? Desculpa, mas nós podemos ter uma profissional que se formou ontem e esteja aí fazendo um trabalho que enche os olhos. E por quê? Ela vai ficar fora do processo? Não. Então, por isso que eu digo, eu acho que a gente tem que sentar, não custa nada a gente sentar e discutir isso. É bem como o Wilson disse, né, discutir em termos de um vereador, cada um também tem o seu trabalho e norteia para um lugar. Agora, a partir do momento que me apresenta uma professora da Estiva, que tem um trabalho, que se locomova à noite para dar uma aula de reforço para aluno, isso, aquilo, de repente algum vereador traga isso para mim, e eu não tenho conhecimento. Então é a hora que, de repente, a gente pode criar critérios, discutir isso na segunda-feira e apresentarmos à noite. Acredito. Eu ia colocar em votação as duas sugestões. Mas os senhores vereadores concordem que nós, na próxima sessão de segunda-feira, decidamos esse fato? Fica, portanto, prorrogado para a próxima sessão. Feita a correção, a nova redação da ata ficou com o nome Vilmar Astrogildo Tuta de Souza na audiência pública da NTT e entra em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Intervalo regimental. Vereador Maneca. Senhor presidente, eu pedi para não ter a falação. Então, tem um vereador que não concordou, então eu exijo 15 minutos de... Intervalo regimental.
Ao término do intervalo regimental, passaremos então às matérias que serão deliberadas na ordem do dia, iniciando-se com o requerimento de número 29/2011, o assunto: proposta alternativa para o projeto de lei número 52/2011, autor José Braz da Silveira. Vereador infrafirmado, vendo os termos desse regimento, solicitar a apreciação do plenário, proposta alternativa para o projeto de lei número 52/2011, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo em processo judicial e da outras providências. Proposta 1. Pagamento do valor determinado pela Justiça aos proprietários da Oficina Lima para que o município utilize aquele imóvel como garagem de ônibus escolares e no restante seja construído um novo centro de educação infantil. Proposta 2. Vender o imóvel em leilão público pelo preço de mercado, pagando-se ao proprietário da Oficina Lima o valor equivalente aos investimentos que fez ao terreno, conforme determinado pela Justiça. Proposta 3. Doar aos proprietários da Oficina Lima uma parte do terreno no local onde será construído o galpão em forma de permuta, pelo que foi investido o imóvel, uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados, reservando a outra parte uma área de aproximadamente 9.000 metros quadrados, como para a municipalidade construir ali um novo centro de educação infantil. A justificativa será apresentada em plenário. Pede deferimento José Braz da Silveira e o requerimento está em discussão. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria, acho que seria, antes de a gente aprovar esse requerimento, seria pertinente que nós recebêssemos a cópia, né? Eu sei que já foi lido tudo, mas eu acho pertinente que a gente receba as cópias desse requerimento. Segundo, nós não temos só essa ocupação neste formato aí. Eu acho que o executivo, aí sim, nós temos que repensar todos. Não tem só uma empresa e o que está se encaminhando para cá é só de uma empresa. Então, quer dizer, aí depois como é que vai se regularizar tudo? É óbvio que nós vamos defender o erário público, mas seria pertinente que o executivo mandasse, então, todos os processos para que aqui, então, a gente também criasse projetos. Eu gostaria de pedir até o vereador, não sei se cabe pedir de vista no requerimento, mas eu gostaria de pedir vistas para que a gente tivesse conhecimento mais aprofundado do assunto. Obrigado. Vereador, autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o pedido de vista prevalece. Está correto, vereador. Mas, presidente, eu alerto Vossa Excelência que requerimento não há pedido de vista, Excelência. Eu acho que vai ficar prejudicado em razão da minha falação aqui. Excelência, eu fiz uma proposta em cima do projeto que está na casa, que se trata deste processo judicial, desta área. A gente sabe que tem uma outra área que vai chegar a esse mesmo destino, porque também já está em processo judicial, tem essa situação. O meu critério, quando chegar esse outro projeto, será o mesmo. Para mim, não tem dois pesos, duas medidas. O critério que eu adoto para uma situação, eu adotarei para outra, vereador Wilson. Nesse projeto que já está na casa e que, de certa forma, há uma cobrança, assim, no bom sentido, mas uma cobrança para que esse projeto seja apreciado, eu sugiro que ele retorne ao Executivo para esses estudos. Agora, a ideia da vereadora Salete e dos demais vereadores de que cada vereador, antes de aprovar, receba cópia, não tem problema nenhum. Eu concordo que seja votado na segunda-feira. Isso não tem problema nenhum. Agora, a proposta é nesse sentido. E eu não posso me antecipar a um projeto que não está na casa, né, vereador Tuta? Eu estou falando do projeto que está aqui. Por isso a minha proposta, então, se os vereadores entendem que é necessário cada um receber cópia primeiro, embora tenha sido lido, o assunto é de conhecimento de todos, eu concordo que seja votado na próxima sessão sem problema nenhum. Perfeito. Fica então dessa forma resolvido. O vereador proponente aceita para que na próxima sessão de segunda-feira esse projeto entre em discussão. Amanhã já providenciaremos para que todos os senhores vereadores tenham cópia do requerimento. Vereador Tuta. Eu pedi
ao vereador José Braz a permissão, gente que teve a oportunidade de administrar essa cidade por 8 anos, e sabemos das dificuldades da manutenção do nosso carro, inclusive de uma oficina, para poder fazer ali as manutenção, a reparo, alguma troca, até mesmo pneu. O vereador Lédio, que foi secretário de obras, sabe da dificuldade grande em mexer num caminhão, no motor, numa peça, ali junto com tudo. E o Lima tem aquele antigo, tem aquela oficina antiga dele, que fica aqui na paralela BR-101, que poderia estar uma sugestão de fazer uma permuta. Entende? A permuta ficaria aquela antiga oficina do Lima para a municipalidade, para que ali a prefeitura crie, né, ou faça dali realmente a oficina de reparos dos caminhões, máquina, porque às vezes quebra o caminhão, a máquina fica lá 1 mês, 2 meses parado, é poeira, é isso, é aquilo, não tem aquele cuidado devido. Teria que ter um local especificamente para a manutenção dos caminhões da frota do município, desde a máquina, a patrola, o caminhão, o automóvel, e eu acho que tiraria esse problema sério e teria um controle melhor de controlar os gastos de manutenção, até o controle do veículo ali. Eu acho que seria uma proposta muito boa para o município, até porque aquele terreno também, o valor dele é um valor bom, porque está bem de esquina e de frente para Paralela Sul. Se o vereador Braz permitir, para que pudemos colocar também essa sugestão. Eu sugiro que o vereador acresça nesse requerimento essa sua sugestão. Senhor presidente, questão de ordem. Eu até acharia importante, realmente, já que o vereador Braz ele concordou que nós recebêssemos uma cópia, mas que também nós pudéssemos sentar os vereadores em cima já desse projeto que o vereador Braz colocou na casa. Eu acho que seria muito bom, e nós sentássemos e conversássemos até a proposta do vereador Tuta, enfim, outras propostas virão, e nós podemos chegar a um acordo e resolver essa situação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Wilson. Senhor presidente, já não está na casa já há bom tempo esse processo, concordo plenamente que alguma coisa tem que se fazer para ser realmente que se toma decisão, mas eu acho que nós deveríamos de pedir ao Executivo Municipal, não é só esse processo, nós temos outros vários processos que estão, que nem a vereadora Salete já falou, que a gente pegue e tome critérios para todos, né? Não inicialmente, porque, desculpa até que eu vou falar, vereador Braz, mas eu respeito o seu ofício, eu concordo que realmente tem que se tomar uma decisão, tem que adotar, isso é o início do critério, mas nós temos outras empresas também, que estão na mesma situação. Elas também já perderam a ação, elas estão só esperando para ter homologação para receber o investimento em cima do imóvel que realmente eles investiram e não construíram, né? O Executivo também já tem algumas empresas que está fazendo a Codireta, também vai vir para essa casa, que nem a Univale, que ela está dando áreas de compensações para que também não tenha que fazer judicial, mas eu acho que nós deveríamos de pegar, não só totalmente judicial, mas todos, para ver se realmente foi usado a finalidade, né? Até esses judiciais, tudo bem, vereador Braz. E os outros, nós pedimos realmente, se fizer, porque, olha, nós estamos começando a pagar isso agora, gente, são 2,5 milhões que tem que pagar para a empresa. A primeira parcela o Castelo vai ter que pagar agora no mês de dezembro, o Poder Executivo, perdão, e são 5 parcelas de 500 mil, são 5 anos para pagar o acordo que foi feito judicial para indenizar aquela área industrial. Eu acho que nós temos que olhar com carinho um todo. Tá? Então eu pediria ao vereador Braz que a gente, ou as comissões se reunissem segunda-feira, né? Para a gente discutir até os critérios desses judiciais e os outros que também, que não usaram como está dentro daquilo que foi feito a doação na época. Obrigado, senhor presidente. De qualquer forma, fica prorrogado para o dia 10/10, dia da sessão, que é a próxima segunda-feira, para a discussão deste projeto. Passaremos agora em segunda e definitiva votação o projeto de lei número 68/2011, que dispõe sobre o funcionamento de escritórios virtuais para múltiplos estabelecimentos do município de Biguaçu e da outras providências, conforme lido todos os pareceres técnicos favoráveis, e ele está em discussão. O parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Mas esse não tem orçamento. Não, não é multa, é multa. Múltiplos estabelecimentos.
Está em discussão. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda e definitiva votação. Segunda votação também do Poder Legislativo, projeto de lei número 51/2011, que autoriza edificar um monumento em homenagem à Bíblia Sagrada. Este projeto é da autoria do vereador pastor Nacer Tomás de Souza, já entrou em primeira votação no dia de ontem, com parecer técnico favorável, e está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotando-se assim as matérias que serão deliberadas, não havendo inscritos para as explicações pessoais, nós passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 10/10/2011, que são os projetos de lei 42, 44, 29 e 13 de 2011 em primeira votação, projetos de resoluções número 11 e 12 de 2011, projetos de lei número 87, 96, 98, 92, 90, 95 do Executivo em primeira votação. Desta forma, mais uma vez, comunicando aos senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM e o auditório, que satisfatoriamente hoje está lotado, comunicamos a todos os senhores que essa sessão foi compacta em função de que nós pudéssemos dar sequência já em seguida, às 19 horas, daremos início à audiência pública sobre sustentabilidade ambiental, que será discutido pelos vereadores e presentes. É uma audiência pública. Desta forma, agradeço a atenção que todos dispensaram e desejo uma boa noite.